Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Olá, meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho de Cada Dia. Hoje, iniciando o mês de outubro, mês das missões. Antes de meditarmos no Evangelho que a liturgia hoje nos propõe, recordemo-nos que hoje a Igreja celebra uma das santas mais amadas e populares do mundo, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, também conhecida como a Pequena Flor. Nascida em 1873, em Alençon, na França, Teresa Martin cresceu em uma família profundamente cristã, marcada pela fé e pelo amor. Desde cedo experimentou tanto a delicadeza da graça de Deus como as dores da perda. Ficou órfã de mãe aos 4 anos. Aos 15 anos, com coragem e determinação, entrou no Carmelo de Lisieux, onde viveu escondida no silêncio, na oração e no oferecimento de pequenas coisas do cotidiano. A genialidade espiritual de Teresinha está no chamado caminho da infância espiritual. Ela descobriu que a santidade não está em grandes feitos heróicos, mas em fazer as pequenas coisas com grande amor. Como ela mesma escreveu: No coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor. Morreu jovem, aos 24 anos, consumida pela tuberculose, mas deixou um legado espiritual imenso. Foi proclamada doutora da Igreja por São João Paulo II, em 1997, pela profundidade de sua doutrina do amor e da confiança total em Deus. A vida de Santa Teresinha do Menino Jesus lembra-nos que, para seguir Jesus, como ouvimos no Evangelho de hoje, não é preciso olhar para trás nem buscar grandezas humanas. Basta viver cada dia com simplicidade, confiando como criança nos braços do Pai. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje apresenta-nos um dos trechos mais exigentes de todo o caminho de Jesus. 3 encontros vocacionais, 3 respostas humanas, 3 exigências divinas. Ele se encontra a caminho de Jerusalém, como nos recorda São Lucas. Não é uma viagem qualquer, mas a grande subida que culminará na entrega de sua vida na cruz. Por isso, cada palavra que ele pronuncia é marcada pela urgência da missão e pela radicalidade do discipulado. O primeiro homem que se aproxima de Jesus se oferece generosamente: Eu te seguirei para onde quer que fores. Trata-se de uma disposição bonita, mas ainda superficial. O entusiasmo, por si só, não sustenta o discipulado. Quantas vezes nós também, movidos por um fervor momentâneo, prometemos seguir ao Senhor em tudo, mas logo desistimos diante das dificuldades. Jesus responde lembrando a sua pobreza: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele não promete estabilidade material,
Não oferece recompensas terrenas, mas convida a partilhar sua precariedade. Bento XVI recordava-nos: Cristo não promete uma vida cômoda. Quem busca comodidade enganou-se de caminho. Mas ele promete algo maior, a grande aventura de se tornar semelhante a Ele. Isso significa que seguir Jesus é assumir uma vida de confiança, sabendo que nossa verdadeira morada não é aqui, mas no coração do Pai. Como dizia Santa Teresa de Ávila, só Deus basta. O discípulo deve aprender a viver como peregrino, sem apegar-se às seguranças ilusórias, mas sustentado unicamente pela graça de Deus. No segundo diálogo, é o próprio Jesus quem chama: segue-me. Mas o homem responde: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. A princípio, parece uma desculpa legítima. Afinal, honrar pai e mãe é mandamento do Senhor. No entanto, Jesus responde: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Aqui, irmãos, não se trata de desprezo pela família, mas da revelação da urgência do reino. A salvação não pode ser adiada. A missão não espera. O reino pede prioridade absoluta. Santo Agostinho comenta: amemos nossos pais, mas amemos mais ainda aquele que é Pai de todos. Se Ele chama, ninguém pode ser colocado acima dele. Quantas vezes no nosso cotidiano usamos desculpas semelhantes? Senhor, deixe-me primeiro resolver minhas pendências, cuidar da minha carreira, terminar meus projetos, e depois eu te seguirei com mais tempo e dedicação. Mas o chamado de Cristo não admite adiantamentos. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, aprendemos que, quando Cristo chama, Ele exige tudo de uma vez, porque Ele mesmo nos entrega tudo de si sem reservas. Seguir Jesus é deixar que a vida se reorganize a partir dele, não o contrário. O reino de Deus não é um adendo à nossa agenda, mas o eixo central que dá sentido a tudo. Quem posterga a entrega corre o risco de nunca a realizar. No terceiro caso, alguém também se oferece, mas com uma condição: deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Parece um pedido simples, mas Jesus responde com firmeza: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. A imagem do arado é muito forte. O agricultor que olha para trás perde a direção, traça linhas tortas e compromete a colheita. Da mesma forma, quem decide seguir Jesus não pode manter o coração dividido entre o passado e o futuro. É preciso avançar com decisão. Orígenes já dizia: olhar para trás é desejar novamente o mundo que foi deixado. O verdadeiro discípulo é inteiro no seguimento de Cristo. Quantos de nós caminhamos com Cristo, mas sempre olhamos para trás, presos ao que deixamos, ao que poderia ter sido, ao que não conseguimos soltar? O seguimento exige confiança no futuro que Deus prepara, sem saudosismo e, consequentemente, sem apego. São João Paulo II, certa vez, dizia aos jovens: Cristo olha para vocês com amor e os chama. Não tenham medo de entregar tudo a Ele. Quem se dá a Cristo não perde nada, mas encontra tudo. Este Evangelho nos provoca fortemente. Ele desmonta 3 ilusões comuns no caminho espiritual: o entusiasmo vazio, sem raiz na cruz, o adiamento constante que nunca se traduz em entrega concreta, e o coração dividido que olha mais para trás do que para frente. A resposta de Jesus a cada uma dessas ilusões é clara: pobreza, urgência e decisão. Seguir Jesus não é acrescentar uma devoção à vida,
mas reorientar toda a existência. Quantas vezes nós queremos um cristianismo sem exigência, adaptado às nossas conveniências, moldado às nossas preferências? Mas Cristo é radical porque ama radicalmente. Ele não pede menos que tudo, porque só entregando tudo podemos receber o tudo que é Deus. Queridos irmãos, o Senhor hoje nos pergunta: e você, a quem pertence o primeiro lugar em sua vida? As seguranças humanas? Os afetos terrenos? Os projetos pessoais? Ou eu, que sou o caminho, a verdade e a vida? O seguimento exige decisão. Quem coloca a mão no arado deve avançar sem olhar para trás. Maria Santíssima é o grande modelo desse sim definitivo. Diante do anúncio do anjo, não pediu prazos, não apresentou condições, não olhou para trás. Apenas disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Peçamos hoje a graça da decisão firme, da confiança total, do desapego verdadeiro. Que o Espírito Santo nos conceda coragem para seguir Jesus, não só com palavras, mas com toda a vida. E que possamos repetir com o Santo Inácio de Loyola: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, minha memória, meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo é vosso. Disponde conforme a vossa vontade. Assim, irmãos e irmãs, seremos discípulos que não apenas falam de Cristo, mas vivem nele, para que o mundo veja e creia. Rezemos assim. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, pequena flor do jardim de Deus, tu que descobriste o caminho da infância espiritual, ensina-nos a viver com confiança filial, sem olhar para trás, mas entregando-nos inteiramente a Cristo. Ajuda-nos a transformar as pequenas coisas do cotidiano em grandes atos de amor. Intercede por nós, para que não tenhamos medo da pobreza, da renúncia e da radicalidade que o Evangelho nos pede, mas que, como tu, possamos viver tudo com simplicidade e alegria. Santa Teresinha, doutora do amor, derrama sobre nós uma chuva de rosas de graças, para que, fortalecidos pela tua intercessão, sigamos Jesus de todo o coração, com decisão firme e sem olhar para trás. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.